Olá, queridos companheiros, muito boa tarde. Olá, amigos, sejamos todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Peregrinação Interior. Uma série que mergulha na intimidade do eu, tentando encontrar as estratégias pelas quais a criatura humana realiza o grande trabalho de caminhar pelo conhecimento espiritual em busca do encontro consigo mesmo para a sua transformação. Hoje nós estamos iniciando a segunda unidade do nosso programa, porque durante toda a unidade anterior, nós estivemos refletindo sobre os caminhos equivocados que a criatura humana passou ao longo da sua história, as nossas caminhadas perdidas, sem saber para onde irmos, os nossos dramas, as dificuldades em entender o sentido de todas as coisas, o período em que nós ficamos como andarilhos pela vida, andando em círculos como que perdidos, o período em que nós negamos tudo que se referia ao espiritual, o período no qual nós mergulhamos nos rituais, como se através dele nós conseguíssemos alcançar o nosso eu profundo. Todas essas questões foram objeto de discussão nas nossas lives anteriores, em que ainda não éramos peregrinos, éramos, na verdade, simples andarilhos, perdidos no sentido da vida, procurando de alguma forma encontrar um propósito para todas as coisas. E foi dentro dessa dinâmica de nós tentarmos descobrir o que somos e tentar compreender as nossas próprias histórias que nós fomos desenvolvendo determinadas experiências que se tornaram fundamentais para que nós conseguíssemos entender as coisas de maneira mais profunda, Rita. Sim, foi nesse mecanismo de experiências, às vezes até amargas, difíceis, que nós desenvolvemos os dons da compreensão espiritual. Então, foi ali, nessa busca de encontrar, de alguma forma, a felicidade, muitas vezes por caminhos equivocados, que nós chegamos ao ponto que nós chegamos hoje. A nossa história do planeta é marcada por uma série de doutrinas, de experiências espirituais, de verdades espirituais que nos foram oferecidas, a ponto de nós dizermos que nós nunca estivemos sozinhos. Em nenhum momento da história da humanidade, o nosso governador planetário teria nos abandonado. Não. Desde sempre, ele teria nos entregue verdades espirituais para que a gente acordasse desse marasmo que a vida nos traz. Então, era preciso que nós tivéssemos o contato com tudo isso. Quando nós nos aproximamos do Livro dos Espíritos, e na questão 621 da obra básica, pergunta assim Allan Kardec aos Espíritos. Questão 621, muito conhecida de todos nós, né? 621 pergunta a Kardec, onde está escrita a lei de Deus? Ora, onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência, ou seja, nem é nesta obra que a lei de Deus está escrita. A lei de Deus está escrita na consciência. Nenhum livro religioso, em verdade, possui a integridade da lei divina. Nós encontramos nas obras religiosas
o conhecimento das leis espirituais. Mas a lei, na sua integralidade, não está totalmente posta dentro de O Livro dos Espíritos, nem na Cabala, nem no Triptaka, nem no Mahabharata, nem nos Vedas, nem no Corão Sagrado, nem na Bíblia, nem no Novo Testamento, nem no Velho, nem na Torá. A lei de Deus está escrita na consciência. Só que nós, na verdade, não sabemos disso. Nós vamos descobrindo que essa lei está em nós à medida que vamos vivendo. Então, a questão 621A é o ponto de partida nosso na nossa discussão de hoje. Diz assim Allan Kardec: uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dela lhe ser revelada? Não é verdade? Ora, se a lei de Deus está na consciência, por que precisa de reveladores? Não precisa, está na consciência. Respondem os espíritos. Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, o que acontece? Embora a lei de Deus esteja dentro da nossa consciência, embora a lei de Deus esteja dentro de nós muitas vezes não conseguimos acessar essa lei. Nós não conseguimos acessar o que verdadeiramente somos. A gente não sabe o que de fato é. Então, a gente se perde de nós próprios. Nós esquecemos, a lei de Deus está na consciência. Mas eu me fascinei por tantas coisas que a gente viu nas lives anteriores. O mundo material me trouxe tantos atrativos, eu me senti tão chamado pelas coisas materiais, que o que acabou acontecendo comigo é que eu me perdi de mim mesmo, Antônio Cardoso. Eu me perdi. Eu não sei o que, na verdade, eu sou. Eu não sei. Eu esqueci, eu não entendo o que sou. E o interessante é que, desde o princípio da história da humanidade, doutrinas estiveram aqui para nos alertar, para nos acordar, para nos chamar para essas verdades espirituais. Nós fomos chamados para tudo isso, Sandra, desde sempre, desde o princípio, desde que a humanidade se organizou, uma pleiade de espíritos de escola aqui estiveram para preparar o caminho para a entrega ao homem dos conhecimentos espirituais. O primeiro lugar onde isso tudo foi entregue para nós foi na Índia. A Índia foi a primeira escola espiritual da humanidade, onde nós começamos a ver a chegada dos grandes iluminados, meu Deus, os espíritos assim de um conhecimento espiritual incrível, que numa época muito remota, em que a humanidade, em princípio, não teria condição de entender o que era a vida, esse pessoal aqui chegou. Então, assim, era uma comunidade muito simples, homens extremamente ingênuos, saídos da animalidade, começando a vida como seres humanos, não tinham ciência, não tinham conhecimento filosófico, a arte, uma arte absurdamente primária, não conheciam nada. E as relações com o Criador também extremamente frágeis. Então, o que faz o governador planetário? Ele cria a primeira escola espiritual do planeta. A primeira escola espiritual do planeta é a Índia, aonde ele vai colocar ali uma quantidade enorme de pessoas espetaculares para formar as escolas que iriam ser importantes na disseminação do conhecimento espiritual. Se alguém se perder no que eu falar, eu repito. Mas a Índia foi colocada para ser o primeiro repositório de saberes espirituais. Então, era até assim muito dissonante, porque eu tinha a população ignorante
e um elenco de espíritos absurdamente evoluídos que encarnavam ali, e o conhecimento espiritual estava sendo oferecido exatamente para esse grupo que chegava na Terra para disseminar as verdades espirituais, para responder às perguntas que, ainda há pouco, o Antônio Cardoso estava nos lembrando. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? E o que é que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas, nós não tínhamos a resposta. Então, quando a humanidade ignorante ela se assenta no planeta, ela começa a encarnar, era preciso pavimentar o conhecimento humano com essas respostas. Só que é o seguinte, né? Nem todo mundo ia ter condição de entender isso aí, não. Tinha gente que não ia conseguir entender. Então, como nem todo mundo ia conseguir entender, o que acontece? Cria-se duas doutrinas, duas escolas de conhecimento espiritual. Uma era a escola para os iniciados, para os que eram mais inteligentes, para os que eram mais sábios. E a Sandra pergunta se esses espíritos que reencarnaram ali vieram de mundos superiores à Terra. Sim. Existe, Sandra, basicamente 3 tipos de espíritos. 3 na Terra, nesse momento. 3. Primeiro grupo, os que vinham da pré-história para ingressar na história, ignorantes de tudo, ingênuos, frágeis, sabiam nada. Esse. Segundo grupo, esse que eu estou falando, espíritos extremamente evoluídos que vinham para deixar o conhecimento espiritual no planeta. Os grandes iniciados, as grandes almas que reencarnaram na Terra para fazer os pilares do conhecimento espiritual, do conhecimento científico, do conhecimento filosófico. Então, esse é um segundo naipe de espíritos. E havia um terceiro. Os que também não eram da Terra, mas que não eram superiores, eram espíritos endividados. Então, você teve, na migração para o planeta, muitos espíritos profundamente perturbados que vieram para cá. Almas inteligentíssimas, mas frágeis do ponto de vista moral. Então, são 3 naipes. Se alguém não entender, pede que eu repito. Os ingênuos, que eram da Terra, os que vieram de fora e que eram sábios, e os que vieram de fora que eram frágeis. Os sábios vieram não para ficar, vieram só para deixar o conhecimento e ficar tutelando a humanidade. E eles não eram assim tão numerosos. Eles eram um bocado, mas eles não eram tão numerosos quanto os ingênuos, que eram da Terra, e os inteligentes endurecidos que por aqui aportaram. Mas era preciso que se entregasse esse conhecimento para eles, porque, relendo a questão 621A, uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dela lhe ser revelada? Ele a tinha esquecido e desprezado, e Deus quis que ela fosse lembrada. Então, o que aconteceu? Aconteceu que esses espíritos altamente iluminados encarnavam na Terra para deixar. E a Sandra diz assim, certo, 3 classificação de espíritos. Estes que estão aqui, nós, onde nos encaixamos? Esse aí é de quando a Terra começou a civilização. Muita coisa mudou de lá para cá, Sandra. Muita coisa mudou. Hoje são 7 tipos de espíritos. 7. Quando chegou, eram 3. Eram 3. 3 é assim, 3. Eram 3. Hoje tem 7. Mas vamos para frente. Vamos para frente. Então, esses espíritos vieram para trazer esses conhecimentos. E a primeira escola foi a Índia, aonde eles chegaram, implantaram as grandes escolas espirituais e eles criaram um conjunto de conhecimentos.
esses conhecimentos que foram trazidos por esses espíritos formaram as primeiras verdades religiosas da Terra. E os hindus chamam essas verdades espirituais por um nomezinho. Eles dizem que todo conhecimento, toda instrução, toda sabedoria, tudo aquilo que se aprende é chamado de Dharma. Dharma, D-H-A-R-M-A. Dharma. O Dharma é o conhecimento, a sabedoria, a informação. Isso é Dharma. E eles dizem que existe um tipo particular de Dharma, chamado Sanatana Dharma. Sana, S-A-N-A, T-A-N-A, Sanatana. Sanatana Dharma é o conhecimento que nunca vai passar. É a sabedoria que nunca vai ser ultrapassada. Então, eles vieram para entregar Dharma, que é conhecimento, e Sanatana Dharma, ou seja, verdades que iriam viver para sempre. Do tipo, amai os vossos inimigos, amai o próximo como a ti mesmo, exercita o perdão com todas as criaturas. Isso é Sanatana Dharma. E Dharma são os conhecimentos que as religiões entregam e que depois de um tempo eles envelhecem e já não servem mais. Então, esses conhecimentos vieram para que a humanidade que estava se formando nesse período não se perdesse. E entre os grandes conhecimentos trazidos para esse período era a descoberta do que somos, a descoberta do que é que eu sou. Eu não poderia deixar de entregar, nesse período nascente da humanidade, a compreensão o que é a criatura humana, o que é o homem, o que é o ser humano, do que somos feitos, qual é a nossa estrutura. Isso nunca poderia deixar de ser entregue. Então, a informação do que eu sou, isso fazia parte do Sanatana Dharma desde o princípio da história da humanidade. Então, a Sandra, resumindo, diz assim: na Índia, chegaram os espíritos maiores para fundar a primeira escola de verdades espirituais. É Sanatana. S-A-N-A-T-A-N-A. Sanatana. Mesma coisa. Sanatana. Sanatana. Sanatana Dharma. Que são verdades espirituais que nunca passarão. As verdades espirituais foram entregues na Índia e depois esses mesmos grandes iluminados que estudaram isso, Sanatana, isso mesmo, com acento no A. Esses grandes iluminados que estudaram na Índia, depois eles vão reencarnar em outras culturas, no Egito, na Grécia, Israel, em vários lugares, para levar a informação referente ao conhecimento espiritual. Nós, quando lemos do hinduísmo, o hinduísmo chama de Sanatana Dharma. Quando nós lemos a obra de Leon Denis, ele vai chamar o Sanatana Dharma de doutrina secreta. Por quê? Porque a doutrina que eles estudavam não era entregue para todas as pessoas, ela era oculta das pessoas. Então, ela era uma doutrina secreta, ela não era oferecida a todos os indivíduos. Por isso, então, só os iniciados tinham acesso a esse conhecimento. O vulgo, o ignorante, o que não apresentava condições para aprender essas verdades, não tinha acesso às informações espirituais. Aqueles que, por algum motivo, eram interpretados como pessoas com a moral baixa
ou com a intelectualidade baixa, podia ser a moral ou podia ser a intelectualidade, eles não entregavam o Sanatana Dharma para eles, não era entregado, não era entregue. As verdades espirituais não eram oferecidos para essas pessoas. Hoje, nós podemos dizer que isso se chama verdades espíritas, e não é mais secreto, agora se tornou conhecido de todos. Então, desde o princípio, a ideia do entendimento do que eu sou estava entregue para nós. Nós sabíamos, e o que a gente sabia desde o princípio? O que sempre foi ensinado para nós. Foi ensinado para nós desde o princípio que a criatura humana é dotada de uma parte espiritual que sobrevive à morte. É muito surpreendente nós imaginarmos que no planeta inteiro essa verdade foi ensinada. No planeta inteiro, gente. Em todo o planeta. Então, dizer que o homem é dotado de uma parte espiritual que sobrevive à morte é conhecimento entregue na Ásia, na África, na Oceania, no Brasil. Se você for olhar os povos originários que nós tínhamos aqui, quando a gente tinha como deuses Tupã e Assi, quando nós ainda éramos uma comunidade formada por seres ainda bastante desconhecedores das coisas que hoje o mundo tem acesso, ou quando nós visitamos os povos pré-colombianos e conhecemos o pensamento dos maias, dos incas, dos astecas, todos esses povos antigos, todos falavam que a criatura humana possui uma parte espiritual que sobrevive à morte. Não é estranho que povos que nunca tiveram contato entre si tivessem a mesma compreensão de vida? Em todas as épocas, isso foi assim. Se você consultar os povos da Oceania, lá também tem, eles também têm verdades assemelhadas. Pode colocar outro nome, tem as variações, que são normais, porque em cada região do planeta você tem uma compreensão diferente. Mas existia um pensamento que atravessava toda a humanidade, dizendo: o que eu sou? Eu sou um ser dotado de uma parte espiritual que sobrevive à morte. Segunda coisa que era dito: quando eu estou na Terra, a divindade que me criou quer que eu viva um código moral. A divindade tem um código moral e eu preciso obedecer à divindade. Porque se eu não obedecer à divindade durante a minha vida, quando vier a morte, essa parte minha que sobrevive à matéria volta para o mundo espiritual e ela vai automaticamente experimentar alegrias ou sofrimentos de acordo com a obediência a esse código moral. Quem não obedecer o código vai sofrer. Olha que interessante. Gente, isso está dito em todas as culturas. Em todas as culturas. E a Sandra nos contribui dizendo: hoje todos sabem a verdade. O homem é dotado de uma parte espiritual, é um conhecimento global, o homem não é só carnal. Verdade. Por quê, Sandra? Porque agora a doutrina é universal. O que é uma doutrina? Ah, porque teve uma revelação universal. O que é uma revelação universal? É uma revelação que é entregue para todo mundo. Não precisa estar dentro da escola para aprender. Eu falo para todas as pessoas. Jesus era uma doutrina universal, porque ele ensinava para todos os indivíduos. Todos os indivíduos eram dotados dessa mesma informação. Na época antiga, na época lá para trás, as verdades espirituais eram entregues só para um pequeno grupo de pessoas. Mas mesmo entregue para um pequeno grupo de pessoas,
essas verdades já haviam sido entregues para o homem desde o princípio. O que sou eu? Eu sou um ser imortal, que irei para o mundo espiritual depois da morte, experimentar a alegria, a felicidade, ou a infelicidade, a depender da minha obediência aos princípios espirituais. Então, vamos ver aqui a síntese que a Sandra fez sobre isso. A Sandra diz que a gente sabia que eu sou um ser espiritual que sobrevive à morte. Verdade. A divindade tem um código moral a ser obedecido. Verdade. Do contrário, no mundo espiritual vai sofrer. Ok, vamos organizar melhor. Vamos colocar 4 coisas. Primeiro, existe uma divindade que nos criou. Esse é o primeiro ponto que todo mundo tinha como verdade. Segundo, o homem é dotado de uma parte espiritual que sobrevive à morte. A divindade nos cria e cria em nós uma parte espiritual. Quando vier a morte, o corpo morre, mas essa parte sobrevive e vai para o mundo espiritual. Essa é a segunda, Sandra. Terceira, a divindade estabeleceu um código de conduta para que os homens obedeçam enquanto estiverem na Terra. Esse código tem amor, fraternidade, tem um monte de coisa. E o quarto, quem não obedecer o código irá experimentar sofrimento do lado de lá. E quem obedecer vai experimentar felicidade do outro lado da vida. Isso parece novidade, mas não é. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira, Deus é a criação. A divindade nos criou. Segunda parte, o mundo espiritual. Sou dotado de uma parte espiritual que sobrevive à morte. Terceiro, as leis morais. Tem uma lei que a divindade estabeleceu. E quarto, depois da morte, de acordo com o que eu fiz, eu experimentarei esperanças ou consolações. Muito bem. Isso tudo nos foi entregue desde o princípio. As verdades espirituais foram entregues desde sempre. O Sanatana Dharma foi oferecido à humanidade para que nós nunca caminhássemos descalços, para que as pedras do caminho não nos ferissem na peregrinação interior, para que nós conseguíssemos alcançar mais rapidamente o caminho que nos conduziria para a felicidade. Nós poderíamos, desde o princípio, ter compreendido isso, compreendido o que somos e seguido esse caminho, uma vez que essa verdade ela é repetida pelos sábios em diversos lugares. E uma curiosidade, tá? As revelações que são entregues para nós, elas são revelações que não são escritas. Não são escritas. Não são escritas. Nas revelações antigas não se escrevia, por quê? Porque o sábio tinha que passar para o seu discípulo falando as verdades no seu ouvido. Então, as pessoas iriam ouvir as verdades espirituais de acordo com a condição que elas tinham de entendimento de todas as coisas. Eu não podia escrever, sabe por quê? Porque se eu escrevesse as coisas, ela podia cair na mão de alguém. Então, quando a gente era daquela época lá antiga, conhecimento espiritual era da boca do mestre no ouvido do discípulo, para que ninguém se apropriasse. Não podia se passar o conhecimento para outras pessoas. Eu já sabia disso desde o princípio. Mas mesmo sabendo que eu era um espírito imortal, mesmo sabendo que depois da morte vou sobreviver, eu fugi de tudo isso. Nós fugimos de todas as possibilidades de compreender a consequência do conhecimento espiritual, porque esses conhecimentos espirituais nos chegavam e nos acordavam para a vida dizendo: meu filho, você não é a matéria,
você é um espírito imortal. Larga a mão de guerrear, larga a mão do poder, larga a mão do ódio. Olha, você tem que ir para o mundo espiritual melhor. Para com essa briga toda, para com isso. Para que os indivíduos acordassem para o que são. Nós estamos desde o princípio sendo informados, você é uma coisa imortal. Eu posso até dizer que a frase "a vida continua" é a frase religiosa mais repetida na história da humanidade. Ela é mais repetida do que a história de que Deus é um só. Por quê? Porque tem muitos locais do planeta que ainda têm a ideia do politeísmo. Mas a ideia da alma imortal está vindo desde o princípio. Então, tudo bem, a ideia sobre Deus até pode não estar muito clara para vários povos, mas a ideia de que a alma é imortal, ou seja, o que eu sou, isso está posto desde o princípio da história do mundo. Só que a gente não acorda para isso, Francisca Cesarini. A gente não acorda. E o que a gente fez? Que foi o objeto da nossa discussão nas lives anteriores. Nós fugimos de entender em profundidade o que isso significava. Nós fugimos. Quer dizer que eu sou uma alma imortal? Então eu vou adorar a minha divindade. Então nós vivíamos para adorar os deuses, para fazer ofertas aos deuses, mas não para viver de maneira digna. Mas eu queria bajular os deuses. Eu queria levar oferendas aos deuses, mas eu não queria mudar a minha vida. Eu queria só ter a condição de dizer, olha, eu entendi a vida, eu já sei como é que é o negócio, mas eu não queria mudar, eu queria apenas que os deuses se agradassem com os presentes que eu lhes daria, mas não com a mudança da minha história. Então, eu estava como que surdo para quem eu sou. Eu não quero saber. Eu estou querendo agradar o meu Criador, mas eu não estou querendo ser uma pessoa melhor. Então, nós fugimos o tempo todo do grande propósito da peregrinação interior. A gente sempre fugiu. Porque a peregrinação interior significa eu descobri que tudo depende de mim e vou iniciar uma jornada para dentro do meu eu, para o encontro definitivo com a minha essência, para que eu encontre o meu eu profundo e liberte das cadeias que ele hoje se encontra preso. É muito complicado, realmente, Denise Conte. É muito complicado, é muito complicado. Então, ao longo de todo o tempo, nós procuramos artifícios para fugir disso. Na nossa unidade anterior, a gente ficou exatamente fazendo isso durante milênios, usando roupas especiais, sacerdotais, cortes de cabelo que diziam de que grau espiritual eu estava, fazendo mudanças na nossa vida, do lado de fora, criando cânticos, danças, roupas. Mas por dentro, eu não estava necessariamente mudando. Eu poderia estar vestindo toda a indumentária sacerdotal, mas o meu coração poderia estar cheio de ódio, de raiva, de inveja. Embora eu estivesse vivendo de maneira litúrgica, muito corretamente. Então, eu não sei o que eu sou. Eu estou fugindo da minha transformação. Eu estou me escondendo daquilo que verdadeiramente eu sou. Esse é o grave perigo que a gente tem. Nós nos iludirmos sobre nós próprios. Nós nos enganarmos sobre a nossa trajetória.
nós fazermos um movimento no qual a gente pensa que está se aproximando de Deus quando a gente não está. Uma representação muito boa disso é o filho pródigo e o filho egoísta. O filho que vivia na companhia de Deus, mas que nunca entrou na casa dele. É isso que a gente precisa deixar. Então, descobrir quem eu sou é abandonar todos esses cultos exteriores, é nos despirmos de todas as alegorias com as quais a religiosidade nos vestiu para que nós caminhemos efetivamente em busca não da religiosidade, mas da espiritualidade. Quando eu estou coberto de religiosidade, eu talvez não esteja rico de espiritualidade. Entender quem eu sou é, de fato, compreender que eu sou um ser imortal, que as coisas da matéria, elas não têm tanta importância para nós. Esse seria o objetivo. Esse seria o objetivo. Mas o que aconteceu? Só para a gente entender. A religião se vestiu de tanto ritual, a religião se vestiu de tanta certeza das suas certezas, ela se tornou tão convicta de que ela era o certo, que ela passou a perseguir as pessoas que pensavam diferente dela. Aí ela entrou numa viela muito ruim. Ela entrou numa viela muito ruim porque a religião, ou seja, aquilo que falava para nós sobre espiritualidade, passou a perseguir e matar as pessoas que pensavam diferentes. Então, tudo isso provocou uma reação em que o homem, a nossa civilização, chegou a um ponto em que ela entendeu que a religião era um mal. E ela, então, negou tudo que nós havíamos aprendido durante todo esse tempo. Ou seja, o Sanatana Dharma foi abandonado pela humanidade ocidental. Nós fizemos uma ruptura com relação a todo o conhecimento que nos foi entregue, porque a primeira escola foi a Índia. A Índia levou seu conhecimento para o Egito, para a Pérsia, para a Grécia, para Israel. E ali novos sábios, novos homens repetiram as lições da Índia, ou seja, a escola era a Índia, e a Índia criou filiais em outros lugares, ensinando essas verdades através de diversas bocas, mas a verdade era a mesma, o conhecimento era o mesmo. Era a mesma verdade dita em lugares diferentes, através da reencarnação desses iluminados do ontem, que replicavam as lições de seus mestres em outros lugares. Sendo mais claro, Krishna vinha, formava um grupo de discípulos. Os discípulos de Krishna encarnavam em outros lugares, replicando os ensinamentos. Buda vinha, ensinava a sua verdade, e depois as pessoas replicavam o conhecimento de Krishna, de Buda, em muitas outras oportunidades para que a gente pudesse fazer a mudança das nossas vidas de maneira efetiva com o conhecimento que chegava. A segunda escola espiritual que a Terra teve foi Israel. Com Israel, a gente vai ter a primeira revelação universal falando de que Deus é único. Vamos ter a segunda revelação universal com Jesus, que nos entrega a parte moral do Sanatana Dharma. O Sanatana Dharma, ele tem a parte técnica e a parte moral. Toda vez que a parte moral foi entregue junto à parte técnica. Krishna falava sobre o amor, mas tinha a parte técnica. O Buda falava sobre o amor, mas tinha a parte técnica. Todos entregavam a necessidade de uma vida correta, mas tinha uma parte técnica por trás que sustentava.
Jesus foi a única das vezes em que a parte moral foi entregue sem nos oferecer a parte técnica. Por quê? Porque ele veio para trazer a revelação universal. E a revelação universal tinha que fazer com que todas as pessoas recebessem esse conhecimento. E nem todo mundo estava preparado. Então, ele divide a revelação em duas etapas. Vou entregar a parte moral. Quando vocês estiverem melhor, eu vou trazer a parte técnica que eu não trouxe agora, que vai chegar no século XIX com a doutrina espírita. Ela viria exatamente quando o homem rejeitasse todas as verdades espirituais. É o que vai acontecer. Quando o homem no século XIX rejeita quem ele é e nega que ele seja espírito e cria o conceito pela primeira vez na história de que ele não é nada além da matéria, aí a terceira revelação universal aparece. Então, aí aparece o momento em que a parte técnica do Sanatana Dharma vai se acoplar à parte moral que Jesus trouxe e ela se torna uma revelação universal. Ela vai ser uma revelação universal a partir daí. Resultado: nós vamos ter uma confusão enorme na cabeça das pessoas. Por quê? Porque levantou-se a bandeira de que eu sou matéria e a humanidade vai insistir que o espiritual não existe, vai insistir que nós somos matéria, exatamente no mesmo momento em que a revelação universal entrega para toda a humanidade que nós somos, sim, parte espiritual. É muito louco ver esse planejamento, porque foi na hora que negou que apresentou. Negou? Então agora a gente vai apresentar. Já que ele tem raciocínio suficiente para negar, então vamos entregar para ele que ele é, na verdade, algo de extraordinário. Então, todos esses grandes homens que existiram fizeram a construção dessas escolas espirituais. A primeira escola, a Índia. A segunda escola, Israel. E temos agora uma terceira escola. Acreditem ou não, a terceira escola é o Brasil. Observa a quantidade de literatura que a gente tem sobre coisas espirituais no Brasil. Olha a literatura. Olha como as coisas acontecem no Brasil em termos de espiritualidade. Como é fácil aqui você abrir um centro espírita e fazer as reuniões espíritas e criar um grupo, e como isso é difícil em outros lugares. Como é complicado as pessoas em outros países fazerem o que se faz no Brasil. Por quê? Porque o ateísmo ele tomou a Europa. A Europa está tomada pelo ateísmo. Então você tenta levar uma mensagem, mas o ateísmo ele dificulta que a gente faça isso. Então a gente vai percebendo que nós estamos numa redescoberta do que nós somos. Nós estamos redescobrindo quem somos nós. Num resumo da história, é assim. O governador planetário cria a primeira escola, que é a escola na Índia, que vai ensinar as coisas espirituais. E aí, na medida em que as coisas espirituais elas são entregues, elas depois são replicadas em outros lugares, criando as filiais dessa grande escola hindu, os ensinos védicos. Quando a humanidade está pronta, vem a primeira revelação universal. Então, muda-se o endereço da escola. A escola agora é Israel. Ali vai ser o berço do monoteísmo e aonde vai surgir também a segunda revelação, que é a revelação que diz respeito aos aspectos da chamada espiritualidade do homem,
na conexão dele com as questões espirituais que dizem respeito não mais a um pequeno grupo, mas a toda a humanidade. Em seguida, a gente vai ter uma nova mudança. A nova mudança que a gente vai ter é que agora nós vamos ter a doutrina do amor entregue para todas as pessoas, para todo mundo, para todos. Essa é a grande beleza que a gente vai ter. A doutrina vai ser entregue para todas as pessoas. E muda-se a escola para o Brasil depois da onda de materialismo na Europa, aonde se destrói tudo do Sanatana Dharma. Tudo. Vai ser destruído tudo. E aí, então, a gente vai ter uma nova oportunidade de fazer uma etapa nova para redescobrir quem somos nós. Então, nós estamos, nesse momento, redescobrindo quem nós somos. Nós estamos revisitando saberes antigos e nos encantando ao percebermos que as verdades de agora são as mesmas de antes. Ou seja, não há nada de novo. Quem sou eu, na verdade? Eu vou andar e vou descobrir, sim, eu sou um ser imortal. Eu sou um espírito imortal, eu tenho uma caminhada para fazer, eu tenho uma jornada para experienciar na Terra, e agora eu vou estar muito mais aparelhado para esse processo de desenvolvimento no mundo em que eu vivo. Aí está a beleza de tudo aquilo que a gente teve a chance de perceber na longa caminhada que a gente teve. Essa caminhada onde as revelações antigas, como elas eram só para um grupo seleto de pessoas, elas podiam vir juntas, moral e técnica, lado esquerdo e direito do cérebro entregues de uma vez só. Sempre de uma vez só. Entrega tudo de uma vez só. Porque era para um grupo menor de pessoas. Quando a revelação se torna universal, a humanidade não tinha condição de receber tudo de uma vez. Então vem Jesus e entrega a parte moral. E depois vem o Espiritismo e entrega a parte técnica. As duas juntas fecham a doutrina do Buda, de Krishna, de Sócrates, todos esses anteriores que já estiveram conosco. Então, é, na verdade, a revisitação de todos esses saberes numa nova edição a partir daí. Nós temos aqui uma contribuição que a Denise Conte faz, assim, mesmo o Espiritismo sendo a parte técnica, Jesus falou de tudo. A introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo diz exatamente isso. Diz assim, Jesus falou de tudo, ou seja, ele não falou tudo, falou de tudo. Ele deixa embrionariamente as verdades espirituais, Denise. O Cristo realmente fala sobre isso de maneira velada. Toda vez que no Evangelho está escrito assim, quem tiver ouvidos de ouvir que ouça, é porque tem uma verdade espiritual profunda nessa fala dele. E ele realmente fala sobre reencarnação, sobre comunicabilidade, sobre o mundo espiritual, sobre todas essas coisas. Ele vai falar. Agora, ao mesmo tempo que ele fala sobre tudo isso, ele também vai dizer para nós que essas coisas iriam ser distendidas lá na frente, quando nós tivéssemos condição. Se você pegar o pensamento de qualquer um desses outros grandes iluminados do passado, pegar o pensamento dos Vedas, de Krishna, de Buda, de Sócrates, de Hermes Trismegisto, da Cabala, não há dúvida nenhuma sobre reencarnação, a coisa é dita de maneira muito rasgada, muito aberta, sem rodeios, sem ser parábolas, sem ser velado. É dito assim, a alma reencarna sim, existem várias vidas corporais.
ele vai dizer isso várias vezes. Isso aí é fato. Nós iremos ver isso de maneira muito clara. Na doutrina de Jesus é velado. Tanto que algumas pessoas leem, não, eu não enxergo isso aqui. Mas você não vai ter ninguém que pegue a doutrina de Krishna e diga, não, eu acho que aqui não é reencarnação. Claro que é. É muito claro. No canto segundo do Bhagavad Gita, no segundo canto, no verso 22, está muito claro. E são 18 cantos. Desde o segundo canto até o 18, a reencarnação está presente. Vai falar de Buda, reencarnação presente. Sócrates, o tempo todo. Então, eles não trabalham de maneira subliminar essa mensagem. Em Jesus, ela é subliminar. Ele fala, mas você vai encontrar e vai compreender isso através da doutrina espírita, que vai dar um sentido sobre todas essas coisas. Então, cada revelador, ele veio com uma tarefa voltada para um povo específico. Quando chega na figura de Jesus, aí a revelação entrega universal. Quando chega com Moisés, a entrega é universal. Quando chega com o Espiritismo, a entrega é universal. Então, essa é a grande mudança que a gente vai ter. A Sandra aqui nos chama a atenção dizendo: a compreensão evolutiva daquela época, o tempo, não permitiria o entendimento geral. Sim. É o que diz Jesus no Sermão do Cenáculo, quando ele diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Porque se eu vos dissesse tudo, vós não suportaríeis. Então, nós não tínhamos condição de suportar toda essa mensagem que a doutrina espírita nos entrega. Por isso que a doutrina vem fragmentada. E nós vamos redescobrir, Fátima, o que somos somente quando nós chegamos ao ponto de revisitar os conhecimentos antigos, revisitar as verdades antigas, e sempre esteve aqui. Sempre esteve diante dos nossos olhos. Nunca foi diferente. Patrícia Bispo diz assim: somos felizes por estarmos aqui no Brasil, em pleno aprendizado, conhecendo as verdades do Espiritismo. Agora vamos vivenciar essa encarnação da melhor forma possível e entendimento. Sim, isso mesmo. A Rita pergunta: incrível como o grande número de pessoas negam a reencarnação. Ainda não estão amadurecidos? Na verdade, Sandra, o Oriente todo é reencarnacionista. Aquela parte do Oriente ali, aonde o conhecimento védico chegou, a reencarnação também chegou. Então, as religiões do Oriente são todas, sem exceção, reencarnacionistas. Todas. As religiões que não são reencarnacionistas são três. Ou melhor, são só duas. 3 são as monoteístas. As que são ressurreicionistas são cristianismo e islamismo. Como nós vivemos dentro de uma cultura cristã, a gente tem a sensação de que todo mundo pensa assim. Não é dessa forma. Então, tem muita gente que pensa que sabe da reencarnação. Aí você pergunta se eles não estão maduros. Eu poderia até dizer isso, mas seria até uma maneira um pouco leviana de tratar essa questão. Porque alguns deles, não é porque não estão maduros, é porque são almas muito feridas, muito machucadas. Imagine o que é na Idade Média você ser médium, você ver os espíritos e, por isso, ser perseguido, torturado num calabouço, ter as suas unhas arrancadas, a sola dos seus pés queimados, seus ossos quebrados, os dentes quebrados, os olhos vazados, só porque você era médium. Você vai querer que uma alma dessa não fique revoltada com a religião? Você vai querer que uma alma dessa não tenha aversão por tudo que seja espiritual? O número de vítimas que a religião fez no passado
faz com que muitas pessoas hoje tenham um ódio de religião. Essa imensa aversão que a gente vê numa quantidade grande de pessoas vem de experiências infelizes no campo da religião. E diz assim, mas como é que pode? A pessoa já reencarnou tantas vezes, não acredita em Deus. Vai ver a história dela. Visite nas encarnações anteriores o que a religião fez com ela. Foi para batalhas, matou pessoas em nome de Deus, e hoje se questiona de tudo que fez. Hoje não consegue se aproximar de um templo religioso. Então, isso tudo é bem complicado, né? É bem complicado. E o cristianismo, ele naturalmente nos oferece uma série de reflexões sobre a espiritualidade e o amor. E muitas das pessoas que estão próximas do cristianismo não estão vivendo também esse amor. Então, é um mecanismo de crescimento onde as nossas almas precisam, obrigatoriamente, de uma mudança interna. Em que sentido? Para que elas consigam entender que não há mais tempo para que a gente fique ainda imaginando as coisas pelo lado apenas externo das religiões. Eu preciso descobrir quem eu sou para começar a minha peregrinação interior. Ninguém suporta mais ser o que é. A humanidade está cansada de desenganos, de dar cabeçadas. Cabeçadas nos cultos exteriores, cabeçadas no fanatismo religioso e cabeçadas no ateísmo. São 3 descaminhos que a gente pegou. Os cultos exteriores, onde a gente achou que se iluminava com práticas externas, não deu certo. O descaminho do fanatismo, em que eu abracei a ideia que eu tenho que perseguir quem pensa diferente de mim. Aí eu ceguei. E eu saio matando, torturando, fazendo guerra. Outro caminho equivocado. E um terceiro caminho equivocado que a gente tomou foi, sabe de uma coisa? Eu vou negar tudo. 3 descaminhos que nos fizeram perder um tempo enorme. E agora, nós estamos voltando para o ponto de início, redescobrindo quem nós somos e preparando o nosso retorno para a grande caminhada para empreender a nossa busca. Nesse momento, a gente está descobrindo quem nós somos para fazermos a nossa grande mudança interior. A Sandra está lembrando aqui que o Brasil tem grandes encrencas. A Guerra do Paraguai, a escravidão. A Guerra do Paraguai a escravidão mas o fanatismo doentio religioso ele não foi tão intenso no Brasil. Ele foi mais intenso na Europa, viu, Sandra? E lá, sim, lá tem graves conflitos. Aqui, inclusive, os jesuítas foram até expulsos porque defendiam os indígenas. E isso revoltou o Marquês de Pombal, que arranca os jesuítas do Brasil, porque eles tomaram o partido dos povos originários e não daqueles que aqui tinham chegado. Então, isso também precisa ser considerado. Houve excessos? Houve. Mas nada comparável ao que a Europa fez. Nossa, na Europa, meu Deus, na Europa tinha uma Praça da Torquemada, Praça da Torre Queimada. Eram tantas pessoas morrendo na fogueira que o fogo não apagava. O fogo não apagava. Quando a gente vê a forma como as coisas estavam acontecendo, a gente vai perceber que era tanta gente morrendo que sempre tinha uma brasinha por ali do incêndio anterior que havia acontecido com as pessoas. Então, tudo isso vai nos levar a uma reflexão. Está passando da hora da gente descobrir quem nós somos para começarmos a nossa grande caminhada. Semana que vem, a gente vai voltar para ver mais uma etapa dessa grande descoberta. Descobrir quem eu sou
e descobrir o que, na verdade, é o mundo que me circunda, para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias para o encontro conosco mesmo. Na próxima semana, a gente volta a se encontrar para mais uma conversa sobre a nossa peregrinação interior, já na companhia de Adriane Bacarim, que estará de volta conosco no nosso próximo episódio, se Deus assim permitir. Até por lá.